Bom dia, quarto ano! E aí, vamos começar mais uma manhã, quarta-feira hoje. E para começar o nosso dia, a gente vai abrir o livrinho de História, lá na página 78 e 79, onde está falando Formação do Povo Brasileiro. Brasileiro, vocês já sabem, né? É vocês, é eu, quem mora aqui no Brasil. E vamos acompanhar o textinho ali. Os indígenas, os europeus e os africanos foram muito importantes na formação cultural do Brasil. Muitos alimentos que nós brasileiros consumimos no dia a dia foram descobertos e domesticados por esses povos. Cultura a gente já sabe o que é, né? A gente já estudou bastante. São as danças, as tradições, são as comidas típicas, são as festas. E a cultura ela é muito importante para as pessoas, porque a cultura conta a história de antigamente, do que já aconteceu. É através da cultura que a gente consegue saber coisas lá do passado. E ali tá mostrando para vocês de várias comidas que foram trazidas para o Brasil através de outras pessoas, que agora ficaram aqui e que são consumidas por milhares de pessoas. E essa é uma cultura. A comida, comidas típicas, comidas diferentes, também são um tipo de cultura. Não é só a história de uma cidade, a história de um lugar que é cultura, a história de uma pessoa que é cultura. Comidas também são culturas, assim como festas que a gente já trabalhou também. Então agora vocês vão observar bem ali aquelas imagens e depois tá fazendo uma perguntinha aqui para vocês. E olhar bem as imagens e vão tentar descobrir da onde cada alimento veio. Qual que é da África, qual que é da América e qual que veio da Europa. É só vocês pedirem ajuda para o papai e para a mamãe, para vocês estarem observando. E lembrar de todos os costumes que a gente já trabalhou lá no comecinho do livro. Então, vamos lá. Agora, ali na página 80, está falando sobre os povos indígenas no Brasil. Está falando sobre a pintura, porque os índios, como vocês já viram em várias imagens e vão observar aqui agora, eles têm a mania de sempre estar pintado, é uma cultura. A pintura corporal deles é um tipo de cultura que sempre vai passando de geração para geração, de aldeia para aldeia. Então vocês vão observar bem a imagem ali, fazer a leitura. Em seguida, ali na página 81, está falando sobre o formato das aldeias indígenas, que tem em formato de U, que tem em formato de círculo. Lembra que ano passado a gente trabalhou os vários tipos de aldeia, a gente fez um trabalhinho, a gente fez uma pesquisa. Então, aqui ele está mostrando 3 tipos de aldeia, porém, existe vários tipos de aldeias diferentes. Aqui está trazendo 3 tipos para vocês estarem vendo, relembrando. Então, vocês vão observar bem. Vamos fazer a leitura. Em seguida, ali na página 82 está falando sobre a língua de cada povo. Tem grupos indígenas que não falam português, tem grupos indígenas que só falam português. Isso vai variar de cada aldeia, de cada costume, de cada tradição. Então, isso é bem diferente. Cada povo, cada aldeia, cada lugar no Brasil tem um costume diferente, tem gente que fala 2 tipos de língua. E ali na página 83 vocês vão ver que tem algumas coisas, exemplo, a pipoca, a capivara, que a gente fala dessa maneira, porém os índios falam de maneira diferente. Então vocês vão fazer a leitura de todas essas páginas, observar bem a imagem e na próxima aula de história a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos, combinado? Então prestem muita atenção na leitura e observem bem as imagens.